que são a origem, que são provocados pelos conhecimentos que a inteligência recebe sobrenaturalmente pelos sentidos corporais externos, visão, audição, tato, etc. Porque podem ser sobrenaturais também. Quando alguém vê uma aparição, né? Seja de Nossa Senhora, seja dos santos, seja de Nosso Senhor. Então, essas visões, ele vai explicar como se comportar. E a visão também não é Deus, a maneira de se comportar. Então, os conhecimentos são ou naturais ou sobrenaturais. Os naturais, ele já falou no início do livro, né? Não ficar olhando para o vizinho, não ficar curioso, né? Bibliotando sobre a vida alheia, querendo saber isso. Isso aí vai ser um impedimento à união com Deus e à fé. Porque a fé deve ser muito pura. Claro, se eu tenho obrigação, se por caridade eu vejo que o vizinho está fazendo, não só a questão do vizinho, mas tudo que pode nos vir, conhecimentos naturais. Ele diz temperar esses conhecimentos para então ficar absorvido, né, absorto por esses conhecimentos e alguém que parasse de estudar teologia, parasse de fazer oração, parasse para ver futebol, não sei, que no domingo não fizesse praticamente nada de leitura espiritual, nem meditasse mais o mistério do Rosário, para se ocupar seja do esporte, seja da vida do vizinho, seja alguma outra coisa natural. Então é necessário temperar, né, tanto quanto possível, essa sede que a gente tem de conhecer naturalmente as coisas, que sejam pecaminosas ou não, pecaminosas mais ainda, se afastá-las totalmente, mas mesmo aquelas que não são essencialmente pecaminosas, botar um freio para poder que a inteligência se ocupe mais profundamente das coisas da fé. Então, esse é o conhecimento natural. Agora, o conhecimento sobrenatural. Então, diz ele, assim a vista percebe figuras e personagens da outra vida, de santos, de anjos, bons ou maus, e certas luzes ou esplendores extraordinários. O ouvido percebe palavras também extraordinárias, pronunciadas por algum personagem que se vê ou por outros que não se vê. O odor, né, o olfato, percebe perfumes muito suaves, sem que se possa conhecer de onde ele provém. O gosto percebe esses sabores, os mais delicados, e o tato tem tanto sim, gozo em certas circunstâncias, que essa felicidade penetra até a medula do corpo e o rejuvenesce e o lança no meio de delícias. Pois bem, tudo isso, esses favores, também chamado unção do Espírito, se expande, se derrama em todos os membros das almas puras. Mas agora vamos ver o que ele vai dizer. Depois de dizer que isso é bastante comum entre as almas que procuram a espiritualidade, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus não está em nenhum desses sentidos. Os sentidos não podem ter Deus. Então, e também porque a gente não tem segurança se essas visões são de Deus ou do demônio. Por isso que Santa Bernadette jogou água benta em Nossa Senhora. E Nossa Senhora sorriu. Santa Bernadette estava agindo corretamente. Se fosse o demônio, teria fugido. Então, não há uma certeza
mesmo inicialmente, se é de Deus ou não. Agora, se um confessor competente examina, e aí já tem uma segurança maior, né? Contanto que seja realmente um bom confessor, que conhece bem, que pode dar um parecer que corresponda ao parecer de Deus. Então, ele vai dizer o seguinte: por mais alegria que isso traga, a gente deve rejeitá-la de certa maneira, ou seja, não dar nenhuma atenção. Por quê? Se é de Deus, isso vai atingir a alma, vai dar o seu efeito. Você queira ou não queira. Enquanto, se você se apegar, procurar, desejar, o demônio vai ver que você está desejando. O demônio percebe. O demônio, é difícil dizer tudo que o demônio percebe e o que ele não percebe, mas ele percebe. Quanto mais corporal é uma coisa, mais está ao seu alcance de perceber. Quanto mais é íntima, sobrenatural, no fundo da alma, ele ignora. Então, mas ele vai perceber que essa alma procura as visões, deseja as visões. Então, ele também é capaz de fazer algo semelhante. E a alma acabará caindo na armadilha do demônio. São João da Cruz continua: eu acrescento que mais essas formas e essas manifestações corporais, então, ouvir vozes, ver uma imagem de um santo, etc. Quanto mais elas são exteriores, menos elas aproveitam a alma, por causa da distância e da desproporção enorme que há entre o que é corporal e o que é espiritual. E mesmo se elas produzissem um efeito bom, como é o caso quando é Deus que é a causa, esse efeito é sempre menor do que quando essas manifestações são espirituais e interiores, ou seja, que não atingem os nossos sentidos externos, a visão, né, o paladar, etc., olfato, tato, tudo isso. Assim, essas visões, essas manifestações, geram mais facilmente ocasião de cair no erro, na presunção e na vaidade. Como se elas fossem tão sensíveis e tão materiais, como elas são tão sensíveis e materiais, elas comovem profundamente os sentidos. E parece à alma que elas são tanto mais preciosas que elas são mais sensíveis. Isso é um engano. Uma coisa, quanto mais sensível, mais longe está de Deus, de uma visão, de um ato de união com Deus. Porque o que é sensível está longe do que é espiritual. Então a pessoa pode dizer assim: não, eu senti uma tal alegria, tem um tal sentimento, uma tal suavidade em todo o meu ser, assim, uma suavidade externa, né? Um perfume tão extraordinário. Isso aí está longe de Deus. Mesmo que venha de Deus, isso está longe de Deus. Não é isso que Deus quer enviando isso. Ele quer te atrair para algo mais espiritual. E você tem que seguir o espiritual e não ficar se demorando no que é sensível. E o que é sensível tem esse perigo porque ele atrai. Então toma muito cuidado. Ele segue e abandona. Então, se ele segue esses sentimentos, ele abandona o guia seguro que é a fé. Ele imagina que essa luz é o guia e o meio que o fará chegar ao objetivo desejado, que é a união divina. Ele se afasta tanto mais do meio e da luz da fé, que ela faz mais caso dessas manifestações externas, né? Os 5 sentidos, que são sobrenaturais no sentido que não é nós que conseguimos fazê-lo. Deus faz em nós, mas o demônio pode também. Tem coisas que o demônio não pode fazer, mas isso aí ele pode.
Bom, há também o perigo de vaidade, satisfação. E ele diz, quando Santa Maria Madalena quis abraçar os pés de Nosso Senhor no dia da ressurreição, da Páscoa, e Nosso Senhor não quis. Por que ele não quis? Porque ele queria reforçar Santa Maria Madalena na fé. E abraçar os pés de Nosso Senhor é uma coisa boa ou ruim? Claro que é bom. Ele deixou Santa Maria Madalena regar os seus pés com as suas lágrimas, enxugar com os cabelos. É bom, mas melhor é subir um degrau acima. E por isso, quando Santa Maria Madalena já estava um pouco mais forte, no momento da ressurreição, os sentidos ajudam, mas eles podem ser uma pedra de tropeço. Se a alma não segue adiante, ela tem que seguir adiante. Então ele dá vários obstáculos que são causados pelo apego, sempre esse apego, né? Apego a... Então, um dos males é que a perfeição da fé fica diminuída por causa desse apego, dessa procura das visões, das manifestações externas dos 5 sentidos, mesmo quando elas são sobrenaturais. Depois, essas comunicações são um obstáculo para o espírito se ele não as rejeita. Se ele rejeita, não tem nenhum problema, porque o efeito que Deus quer fazer será tanto mais seguro que a alma se apegou menos à visão enquanto visão. Então não tem problema. Rejeitar significa evitar, não desejar, não procurar, não se deleitar pelo fato de ter visto Nosso Senhor ou Nossa Senhora. Por isso, Nosso Senhor diz aos apóstolos que convinha a eles que eles ficassem privados da sua presença na Assunção, na Ascensão, para que o Espírito Santo viesse a eles. Então, não presença de Nosso Senhor e maior presença espiritual, inteiramente, né, do Espírito Santo para fortificar a fé. Terceiro, a alma traz pouco a pouco um sentimento de propriedade a essas comunicações, como se fosse uma coisa, uma propriedade dela, assim, propriedade privada, né, uma coisa assim, é dela. E ela não anda no caminho da renúncia e do despojamento espiritual. 4, a alma perde insensivelmente o efeito espiritual das comunicações que as comunicações causam no seu interior. Ela se apega ao que há de sensível nas manifestações, ou seja, o que há de menos importante, então ela não recebe abundantemente o que ela poderia do efeito espiritual que devia decorrer. Então, sempre questão do apego. Essas manifestações são boas quando vem de Deus? Claro que são. Mas a alma tem que se comportar de maneira sobrenatural, desapegada, de maneira espiritual, né? Senão, ela fará mau uso daquilo que é bom. Sim, quinto ponto, ela perde pouco a pouco os favores de Deus. Que Deus vê que ela não faz bom uso, ele vai tirar os favores, não só esses, mas também outros superiores. Sexta razão, quando a alma procura essas comunicações, ela abre a porta ao demônio, que a enganará nas comunicações semelhantes que ele sabe muito bem simular. E o apóstolo, né, São Paulo, diz que ele se sabe se transfigurar em anjo de luz. Ele continua nesse capítulo e vamos continuar depois.